Qual veículo eu devo escolher para viajar? Qual carro eu devo escolher para montar o motorhome? É isso que a gente vai discutir hoje. Eu pensei em criar um questionário com muitas perguntas assim sobre perfil, para definir o teu perfil mesmo. Por exemplo, assim, quantas pessoas vão viajar? Tem animais que vão viajar junto? Que tipo de viagem tu vai fazer? Sabe, esse tipo de coisa? E ao final desse questionário ia ter uma resposta de um carro ideal. Mas eu parei para pensar melhor, velho, e esse tipo de coisa não existe. O que existe, o que a gente já viu, ou talvez tu não tenha visto ainda, mas hoje eu vou te mostrar, são viajantes quebrando barreira, quebrando paradigma. É isso que está acontecendo. Não importa a tua condição, não importa a tua escolha, o que importa é tu querer. Mas o que tu tá falando, seu maluco? Eu cliquei nesse vídeo para tu me ajudar a escolher um veículo, né? Um carro. Calma, vamos discutir e pensar um pouco melhor. Tu já pensou em viajar de mochila? Tipo, fazer mochilão? Não sei qual é que é o teu objetivo de viagem, mas eu preciso saber se tu já parou para pensar nisso. Durante a nossa viagem, a gente encontrou com vários mochileiros. Demos caronas para muitas pessoas, descobrimos várias histórias. A gente mesmo já foi mochileiro, né? A gente já fez mochilão. A gente sabe como é que é, a gente sabe como é que funciona. Mas e tu? Tu já pensou o que tu está disposto a abrir mão? Tu já pensou o que tu realmente quer? Eu vou citar algumas pessoas aqui que viajam nesse estilo e eu quero que te aprofunde mais no perfil deles. Tu precisa saber, tu precisa ter essa resposta se esse tipo de viagem não é para ti. Então, por exemplo, o Richard, do Vida de Mochila, ele já viajou por diversos países do continente americano, né? Ele já viajou América do Sul, Central e, se não me engano, até América do Norte. Então ele já fez muita coisa. E qual o principal meio de locomoção dele? As pernas. Ele caminhava muito. Aí depois, óbvio, tu vai pegar muita carona, ônibus, avião, barco, tem muitas opções, né? Mas o básico é tu. Tu que vai fazer a tua locomoção, para onde tu tem que ir, tem que fazer, basicamente é tu. Outra opção que nós encontramos muito durante a nossa viagem, que eu olhava assim, eu admirava assim quando eu enxergava de longe, que são os ciclistas. Eles vêm de tudo que é parte do mundo, eles conseguem chegar em diversos lugares, assim, ó, a gente andava de carro, a gente ficava só, dá vontade de parar, abrir a janela e ficar batendo palma pra eles, sabe? Porque eles faziam pedaladas de muitos quilômetros, cara, e aquilo ali é impressionante. Mas tu já parou pra pensar se isso não é pra ti? Talvez seja, sabe? Talvez seja isso que tu esteja buscando, nem sabe. Eu vou te mostrar alguns perfis aqui que a gente encontrou e acabou descobrindo pela internet também. De um alemão, ele saiu da Europa, foi para a Colômbia, viajou por vários países da América do Sul, viajou pelo Brasil por um ano e meio, se eu não me engano, e hoje em dia ele está na América Central. O nome dele é... deixa eu colar aqui, velho. Eu não sei o nome de todo mundo, então calma. O nome dele é Silvan e ele tem um perfil no Instagram chamado Venga Vamos, venga.vamos. Então lá tu vai conseguir muita coisa, que ele compartilha tudo que ele faz, assim, ele compartilha e ele alimenta bastante os stories e tal, então é muito bacana de acompanhar. Não posso deixar de citar os motociclistas, né? O que a gente cruzou com eles durante a nossa viagem é impressionante. E não importa o tipo de moto, nós vimos Harley, até das motos mais simples, né? Das motos mais pequenas, toda carregada, assim, de um monte de coisas de mantimento dos lados, assim, sabe? Tem uma comunidade muito bacana, né? Eles se ajudam muito, eles são muito parceiros. Então eu não posso deixar de citar o Alfredo, do Diário do Motochileiro. Ele já viajou por todo o continente americano, né? E hoje em dia ele tem viajado pelo Brasil, mas o bacana é que ele gera vídeo diário, né? Então tu vai ter uma noção de como é viajar de moto, com certeza viajando com o Alfredo. Não. Nada que tu falou até agora é pra mim. Eu preciso de um veículo. Então olha só, eu vou te trazer agora o maior exemplo de quebra de barreira, de quebra de paradigma. 3 brasileiros em 1928, presta atenção, 1928, nos primeiros carros que já existiram, os Ford T, 3 pessoas saíram em viagem do Brasil até os Estados Unidos sem experiência alguma, sem estradas. O objetivo deles era mapear estradas para chegar até lá. E tudo isso que eles fizeram levou 10 anos para conseguir fazer tudo isso. Então imagina tudo que esses caras passaram. Eles são os pioneiros, eles abriram caminhos para todos nós, né, que queremos fazer esse tipo de viagem. E essa história é muito bacana. Eu vou deixar um link aqui de uma reportagem completa. Então, sobre essa história tem livros, é muito bacana essa história.
porque eles foram os pioneiros, né? Eles abriram caminho para os próximos viajantes. E o Fusca? Será que é possível viajar de Fusca, chegar em grandes distâncias com ele? Essa resposta já ficou muito clara. O Rafael e o Adriano do Fusca 2 já comprovaram isso. Afinal, eles já viajaram por todo o continente americano. O Jéssico Churastei já comprovou isso também, já viajou por toda a América do Sul, América Central. Se não me engano, já voltou para o Brasil e segue viajando por aqui. Então a gente não precisa de mais prova. Eu não posso deixar de citar a Karina e o João. Eles viajaram num Sandero 1.0, sem barraca de teto, sem estrutura alguma dentro do carro. Eles simplesmente encostavam o banco e ali dormiam. Eles viajaram por toda a América do Sul, se viraram muito bem. A gente teve o prazer de conhecer eles e viajar junto com eles alguns dias, assim. E quando eles estavam aqui no Brasil, eles já tinham montado uma certa estrutura na parte de trás, fizeram um tipo de cama ali, e foi muito engraçado conversar com eles, porque eles estavam se adaptando a isso, né? E eles estavam comentando que sentiam melhor quando não tinha tudo aquilo ali, porque eles conseguiam se arrumar muito rápido e sair em viagem, né? Fazer o que eles realmente queriam com muito mais agilidade, né? Então, pega esse exemplo que é incrível, Crônicas na Bagagem, o João e a Karina. Já parou para pensar na Kombi? É impressionante como a comunidade de combeiros é gigante. As pessoas apaixonadas por Kombi estão espalhadas pelo mundo inteiro, sabe? Nós cruzamos com muitos combeiros durante a viagem e era impressionante que quando a gente geralmente estava em grupos de viajantes, né? E se tu visse alguma pessoa chegando de longe se aproximar para conversar, provavelmente essa pessoa ia falar com o combeiro para perguntar como é que é a viagem, como é viver dentro de uma Kombi. Então, os apaixonados estão espalhados por tudo que é lugar, é impressionante. Bom, vocês já devem conhecer várias pessoas que viajam de Kombi, né? Aqui no YouTube tem muitos viajantes que compartilham. Mas eu quero chamar a atenção do Thiago, da Trip Castelhana. A gente já fez um vídeo com ele e ele relata muito bem como foi fazer toda a construção. Ele levou 2 anos para construir, ele construía acho que nos finais de semana só. Mas ele fez completamente toda a construção e ele também falou como foi a experiência de viajar com a Kombi pela Patagônia, né? Ele fez toda ali a parte da Argentina e Chile da Patagônia e ele conta muito dos prós e contras de viajar dentro de uma Kombi. Então ficou muito bacana esse vídeo, eu vou deixar aqui no card linkado. Eu quero um carro para fazer aventura. Esse carro ele tem que me levar para qualquer tipo de lugar e não importa o terreno, se é areia, se é água, se é barro, se é pedra, se é lama, não me importa. Esse carro tem que levar para o lugar que eu quiser. Nesse sentido, tu vai precisar de um carro forte, robusto, provavelmente 4x4. Nesse caso, eu só vejo 2 opções, que são as picapes e os Jeeps. Acredito que não vai ser muito difícil escolher uma picape, porque já existem muitas possibilidades, né? Muitas marcas trabalhando com esse tipo de carro. Então, como exemplo aqui, eu posso trazer o Vivendo nos 4x4. Eles são um casal que já viajaram por vários continentes, então eles têm muita experiência, né, e propriedade para falar. Já na categoria do Jeep, né, existem algumas possibilidades, mas quando se fala em aventura e Jeep, geralmente tu relaciona a Defender, né, e o modelo 110 ainda por cima. E geralmente as pessoas colocam a barraca de teto e dentro eles criam uma certa estrutura de casa, né. Mas também existe a 130, que ela vem por trás e tem um tipo de caçamba, que tu pode adaptar ali uma camper ou mesmo também colocar uma barraca de teto na parte de cima. Mas também existe a Tracker, né, que é um Jeep um pouco menor, mas que dá para fazer muita coisa também, né. Como exemplo, o Rota é livre pelo mundo. Eles acoplaram uma barraca de teto na parte de cima e fizeram uma grande estrutura na parte interna. Então ficou muito bacana e eles também geram bastante conteúdo no YouTube, então vai ser muito bom de acompanhar. Eu sou do tipo que precisa mais espaço, não adianta. Eu quero levar minhas coisas e eu também vou fazer uma viagem de longo prazo. Então eu quero ficar de pé, eu quero ficar sentado, eu quero ficar bem, mesmo quando estiver chovendo, dentro do automóvel. Nesse caso, provavelmente tu deve estar falando de van, né? Mesmo no menor tamanho da categoria de van, é possível fazer um quarto, uma sala, um banheiro. Então tu consegue montar ali uma pequena casa e ter mais conforto nesse tipo de veículo, né? No nosso ex-motorhome, por exemplo, que foi montado numa Sprinter 313, ela tinha 10 metros cúbicos, né, do volume de carga ali interno que a gente poderia montar uma casa. E a gente conseguiu montar tudo que a gente precisava, né? Óbvio, ficou compacto, né? Mas tinha tudo que a gente precisava para fazer uma viagem de longo prazo. E super atendeu, né? A gente não tem nada o que falar.
Esse tipo de veículo caiu na graça das pessoas, né? As próprias montadoras já aderiram a fazer a construção de motorhome dentro das vans. Antigamente utilizava-se muito o chassi e colocava toda aquela carroceria grande, né, na parte de trás. E hoje em dia também já tem muitas empresas especializadas em construção dentro de vans, utilizando vários tipos de marcas, né? Isso é muito bacana. Sem falar que com a derrubada da exigência do CAT, né, a construção artesanal cresceu demais. É impressionante a quantidade de viajantes que estão construindo dentro de uma van. A gente conhece alguns e tem alguns amigos também que eu queria compartilhar aqui com vocês, que eu acho que vale a pena acompanhar, porque eles estão criando muito conteúdo, tanto no YouTube quanto no Instagram. O Thiago e a Amanda, do projeto Vai Dormir Onde, eles estão construindo em uma Sprinter 313. O Léo e a Fabi, eles estão construindo em uma Iveco. A Gabi e o Gui, do Sobre Rota, eles estão construindo em uma Sprinter 515. A Ju e o Felipe já construíram em uma Sprinter 310. E o Henrique e a Sueli estão construindo em uma Sprinter 311. Então tem muito conteúdo, gente, hoje em dia. Facilita muito para quem quer construir um motorhome. E para quem tem uma família muito grande, né? Ou recebe muitos amigos, quer receber os amigos para dormir e fazer uma viagem longa. Ou até mesmo tu quer fazer do teu motorhome um negócio e uma casa ao mesmo tempo. Bom, nesse caso existe o ônibus e o micro-ônibus. E com relação ao ônibus, o Dalcio e a Marilda já quebraram qualquer paradigma com relação à dificuldade de dirigir um ônibus, sabe? Porque eles já viajaram por diversos países da América do Sul e eles chegaram em tudo que é tipo de lugar, gente. Não existe o local que as pessoas não chegaram. E é muito bacana que no canal deles eles compartilham tudo, tem tudo muito detalhado, eles fazem vlog, vocês vão conseguir ter noção dos lugares que eles foram, como eles conseguiram chegar até lá com aquele ônibus ali, um ônibus 84 da Mercedes, muito bacana. Com relação ao micro-ônibus, eu posso citar a Jessica e o Michael do projeto Virando o Mundo, porque nesse momento eles estão fazendo uma construção artesanal exatamente em um micro-ônibus, e é muito bacana porque eles estão compartilhando tudo em detalhes, então lá no canal deles tu vai conseguir ver muita coisa, e para quem gosta desse tipo, né, ou seja, de um automóvel com mais espaço, vai ser muito bacana acompanhar a construção e tudo que eles vão conseguir fazer ali dentro. A gente pode falar do trailer, que tem desde o mini, de uma pessoa, no máximo duas, mas ele tem uma certa estrutura ali, pode ser puxado por um carro, até os grandes trailers, né, que vai do tamanho até de um ônibus, né, tem uma grande estrutura dentro. Sabe que durante a nossa viagem nós não vimos muitos veículos desse tipo assim. Na verdade, vimos só dois e um deles era brasileiro. No Brasil teve uma onda muito forte de trailer nos anos 80, mas hoje em dia a gente não encontra mais. E sinceramente eu não sei muito bem a razão disso. Não sei se é por causa de custo de fabricação, se o valor do produto final para o consumidor ele fica muito caro, né? Porque tu tem que comprar um trailer e tem que comprar um carro que consiga puxar todo o peso do trailer, né? E aí juntando os dois ficaria um valor muito alto. Sinceramente não sei se é por causa disso. Quem souber pode colocar nos comentários para ajudar outras pessoas, né, que estão considerando a compra desse tipo. Outro veículo que a gente pode comentar é o caminhão. Durante a nossa jornada a gente cruzou com alguns viajantes que estavam utilizando esse tipo de veículo. A grande maioria eram europeus e eu acredito que ele carrega o bom de dois mundos. O primeiro que ele é para se aventurar, né? Porque ele é um carro forte, robusto, então ele vai conseguir entrar em qualquer tipo de terreno. E a outra parte, ele tem um bom espaço, né? Então tu vai ter uma boa carroceria, então tu vai conseguir carregar a tua casa ali do tamanho que for, né? E fazer uma coisa bem estruturada, né? Mas é claro que ele vai ter os pontos negativos também. Ele provavelmente vai ser um carro bem pesado. Ele vai ter certa altura, então em vários lugares tu não vai conseguir acessar. E sem falar no preço, né? Eu não conheço ninguém próximo assim para ter uma noção de valor. Mas barato com certeza ele não vai ser. Então pessoal, se tu conhece mais algum tipo de veículo diferente desses que eu falei, e existe, né? Eu sei que existe, então coloca na descrição se algum viajante que está compartilhando aqui no YouTube, para as próximas pessoas que estiverem vendo esse vídeo ter uma noção e ter mais possibilidades. E se tu chegou até aqui, eu espero que tu tenha entendido a minha mensagem, né? Eu quis te mostrar que não existe um carro ideal, não existe um veículo perfeito, né? Cada um tem seu ponto forte, cada um tem suas fraquezas e tu vai ter que lidar com isso se tu quiser entrar para o mundo do campismo, do caravanismo. E eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre layout. Vamos tratar de layout tradicional, dos layouts que fogem do comum e aonde buscar ideias de layout. Então a gente se vê lá, pessoal.